Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Acho que eu vou colocar um fonezinho hoje. Oi, estão me ouvindo? Estou. Estamos ouvindo. Ah, que ótimo. Que bom. Mari, você me ouve também? Todo mundo me ouve? Eu estou te ouvindo, Paty. Super bem. Tá, que bom, que bom. Olha o Paulo. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Saudade de vocês, que bom conversar sem máscara. Né? A gente também. Esses encontros têm sido assim maravilhosos, né? A gente poder se falar, poder conversar um pouco, poder trocar nesse momento não, né? Nesse longo momento. que parece que vai ser ainda mais longo. Nossa. Aqui na nossa cidade nós estamos no pico agora. Também. Aqui também. Nossa, também. Aumentou? Ontem tivemos 600 casos em Rio Preto. Nossa, em um dia? Em um dia. Caramba. Em um dia. Hoje o hospital já aumentou mais 20 leitos de UTI. As enfermarias estão virando unidade de terapia intensiva. O governo já mandou hoje essa semana mais 30 ventiladores para ver se abaixa um pouco o índice de lotação. Aqui a gente teve durante muito tempo uma situação de bastante controle, mas agora chegou no momento que tem bastante gente infectada, né? E é o que temos. Eu não estou achando profissional, estou precisando contratar e não acho profissional, você acredita? Eu acredito. Não acho profissional. Deve estar bem difícil mesmo, porque... Muito. Fala, Paulo. E o que a gente encontra, tudo sem experiência. Todos sem experiência nenhuma. Profissionais que trabalhavam em outras áreas, profissionais que estavam trabalhando em outras profissões e estão querendo retomar sem condição nenhuma. Tá terrível. E fazer treinamento nesse momento difícil, mas assim, é necessário acolher também, né? Tem que Sim, estamos acolhendo. Mas agora chegou um ponto de marcar o processo seletivo e não ter candidato. Não ter. Olha que ponto nós chegamos. Não tem candidato. Entendeu? Tô com 7 vagas para preencher. O pessoal tocando sozinho quase, não acho. Abri outro processo seletivo segunda e terça, semana que vem. Estou aguardando, não teve nenhum candidato ainda. Na verdade, é um momento extremamente inusitado, né, para todos. Não estávamos preparados para isso. Não. E não só, né, Paulo, não só nos hospitais, mas como agora a gente tem visto cada vez mais pacientes pós-Covid com sequela. E depois a gente, num outro momento, até vai falar sobre isso, porque muitos profissionais que praticam o método RTA têm atendido com excelência esses pacientes, né, que têm sequelas múltiplas, não só respiratórias, né, mas neurológicas, musculares, enfim. Uma nova fase. É uma fase de muito aprendizado para a gente, né? A gente já está um pouquinho aqui dentro do nosso tempo e como o pessoal vai entrando aos poucos, eu tenho o maior prazer de novo em apresentar mais uma mesa, em ser mediadora de mais uma mesa dessas que a gente tem feito e que tem sido maravilhosas aqui através das redes sociais do RTA, para propagar o nosso trabalho, né, de um conjunto de pessoas, de profissionais que realmente têm encontrado uma forma de tratar inúmeros tipos de pacientes, e hoje a gente vai falar sobre a hérnia diafragmática congênita, que é uma entidade assim, fisiopatológica, usando um jargão, bastante jargão mesmo, né?
mas de tratar esses bebês que têm essa condição tão especial, né, de nascerem com múltiplas dificuldades, e que a gente vai receber aqui hoje duas instrutoras RTA que têm experiência já nessa área, e acredito que vão entrar outros profissionais que também estão tratando pacientes nessa condição, que é uma condição bastante difícil de entender, avaliar e tratar, e que a gente está só no começo desse processo de criar formas, né? Eu não gosto muito de me referir a protocolos, porque quando a gente fala em protocolo com o ser humano, isso fica um pouco amarrado. Claro que a gente tem diretrizes de como avaliar e tratar, e hoje a gente vai ter aqui, como eu falei para vocês, duas instrutoras do método RTA que têm tido a oportunidade de trabalhar com esses pacientes, e eu queria pedir para elas se apresentarem, né? A Patrícia Yuki e a Mariana Serra. Eu vou começar pela ordem alfabética, então vou falar para a Mariana Serra se apresentar primeiro, e para vocês também tentarem fazer um resumo da experiência de vocês com esses pacientes, antes da gente entrar no conteúdo de uma maneira mais formal. Depois que vocês começarem, eu vou desligar minha tela aqui e vou ficar só anotando pontos importantes e perguntas que fizerem no chat. E, como sempre, a gente vai ter 1h30 de conversa, de apresentação, e depois a gente vai ter mais meia hora para uma conversa, para perguntas, enfim, para esclarecimentos. Tá bom? Vamos lá, Mariana. Então, sou Mariana e estou começando assim, vou falar da minha experiência com a hernia diafragmática, que graças ao Dr. Pedro, que ele começou a indicar pacientes, não? E só para dar, assim, tem pacientes hoje em dia que eu estou vendo muito graves, né? Então, com a história da hernia diafragmática, eu acho que antigamente tinha pacientes graves que não conseguiam sobreviver, e hoje esses pacientes mais graves estão sobrevivendo, e isso está trazendo assim maiores morbidades, não é? E complicações para esses pacientes. Então, se torna um paciente bem difícil, bem complicado, e é isso. Hoje eu quero mais falar assim do paciente grave, não? E do paciente que quizás não foi tão grave a hérnia, mas o período que ele ficou na UTI fez ele ficar com muitas morbidades que levaram ele a ser mais grave, não é? Então, eu estou nessa caminhada, eu trabalho, meu trabalho é ambulatorial, não trabalho na UTI há muito tempo, e estou com a Maria Ângela e com a Patti, sendo instrutora, aprendendo muito com todo mundo do RTA, da família RTA, e estamos aqui para dividir a experiência. Patti? Boa noite, eu sou a Patrícia Yuki. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, uma oportunidade de compartilhar um pouco a nossa experiência, né? Agradeço a presença de todo mundo, porque, como a Mari estava falando agora, estamos em tempos tão difíceis, né? E estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para estar se capacitando é algo extremamente importante e muito bom. Eu também faço tratamento ambulatorial de pacientes com hérnia diafragmática congênita corrigida
já há alguns anos, eu acredito que tem uns 5 ou 6 anos que eu recebi o meu primeiro paciente, né? E hoje o tema, como vocês viram, é o tratamento ambulatorial, né? Vamos dar uma pequena pincelada sobre o tempinho de UTI que os pacientes passam, mas o foco vai ser bastante ambulatorial, tá? Então, se você quiser começar, Mari. Então, apresento os slides, é isso, né, meninas? Isso. Só um minutinho. Que chique termos os slides passados pela mãe do método. E hoje estou aqui só de mediadora, ouvindo a experiência de vocês, que é uma grande alegria, né, poder perceber que hoje existem muitos fisioterapeutas com as suas próprias experiências com o método RTA, né? E que isso vai assim, ser muito fundamental para que a gente consiga mostrar o máximo possível quão abrangente é essa abordagem, né? A gente consegue trabalhar desde o idoso ao bebê prematuro, a condições especiais como a hérnia diafragmática. Então, para mim é um grande prazer apresentar a vocês que têm uma experiência maior que eu, né, numa condição que talvez eu tenha dado alguma luz lá no início, mas que a experiência é de vocês e eu estou aqui, como todo mundo, com imenso prazer em ouvi-las sobre a experiência que vocês estão tendo nesses últimos anos. E também quero deixar claro a importância, como a Mariana disse, do Dr. Pedro Munhoz, que reconheceu, a partir do momento que ele viu o resultado em uma criança que a Patrícia tratou, né, reconheceu a importância dessa abordagem com o método RTA e que indica todos os pacientes que são do Brasil ou de outros países para serem tratados com essa abordagem. Então, fiquem à vontade. Tá. Pode passar a outra, Mari, se a gente fala. Então, mais ou menos para saber uma definição, que a hérnia diafragmática é a falha do fechamento embrionário do diafragma, é um defeito de continuidade que, quando isso acontece, os órgãos da cavidade abdominal passam para a cavidade torácica. E aí acontece o problema da limitação do espaço para o desenvolvimento dos pulmões, que vai trazer a hipoplasia pulmonar. Com essa hipoplasia, que os pulmões vão ficar comprimidos pelas vísceras, né? Então, se dá mais ou menos no momento da canalicular da formação dos pulmões. Então, assim, é bem quando estão os bronquiolos respiratórios e aumenta a zona de troca, não é? Então, aí que começa o problema. E aí traz problema na vasculatura pulmonar, tá? Com células musculares hipertróficas, e vai ter a época também do pneumonocinto 2, uma alteração, uma deficiência no surfactante. E problema de vasculatura vai trazer hipertensão pulmonar e a falência respiratória e a broncodisplasia. Eu não sei você, Pati, mas a broncodisplasia, assim, a nível da hérnia diafragmática, é um pouco diferente do que acontece com os prematuros. Se bem que essas crianças também podem nascer prematuras. Mas, assim, como a gente tem um problema na estrutura,
não? Na diminuição dos brônquios e brônquios terminais, fica diferente um pouco do prematuro. Pode passar, Mari. Quer falar, Pati? Sim, e também essa questão é que esses pulmões hipoplásicos são bastante sensíveis, né? A ventilação mecânica, né? É um pulmão pequeno e pouco complacente, né? A lesões, né? Pode continuar, Mari. Então, vamos lá. Vamos passar mais ou menos rápido na classificação, tá? Anatômica. Temos a hernia posterolateral. 70-90% dos casos é ela, sendo 85% a esquerda, é a mais comum, e 13% é a direita, ou bilateral. A hernia de Morgani, que é anterior, retroesternal ou paraesternal, são de 2 a 6% dos casos. E a central, que envolve a porção central tendinosa, são raras, graças a Deus. E dentro do, segundo o grau de desenvolvimento pulmonar, é outra classificação. Tem hipoplasia pulmonar severa bilateral, hipoplasia pulmonar unilateral é tipo 2, insignificante, que é o tipo 3, tá? Que geralmente sem alterações da função pulmonar. E uma coisa importante que os doutores falam, e é verdade, o comprometimento pulmonar é tanto mais grave quanto mais cedo se instala a herniação das vísceras abdominais, né? Aí, nesse caso, eu posso até falar, porque tem uma menina que eu avaliei e atendi muito pouco tempo por causa da pandemia, mas que ela herniou as vísceras só no fim da gestação. Então, foi muito assim, mais leve o problema pulmonar. Dentro das causas, então, vamos entrar agora nas causas, são 10 a... Volta. 10 a 15% provocado... Eu acho que tem até um slide antes desse. Eu acho que tem um slide da imagem antes desse. Isso, perfeito. Frequência de incidência é de 1 a 2.500 a 5.000 nascidos. E o mais grave que tem é o binômio hipoplasia e hipertensão pulmonar, que é o grande fator de mortalidade. Já se sabe que se tem centros de referência, reduz a mortalidade, mas os índices de morbidade são elevados. As causas, 10 a 15% é provocado por distúrbios genéticos ou cromossômicos. Anomalias congênitas ou congênitas. E 80% é a condição isolada, que é o que, pelo menos, eu trato mais esses pacientes. Então, a hernia diafragmática isolada, eles estão falando que geralmente estão associadas a outras alterações, como hipoplasia pulmonar, má rotação intestinal e hipoplasia do coração esquerdo. Eles falam que isso aí pode ser uma entidade, não? Isso de hipoplasia pulmonar ou má rotação intestinal é uma HDC isolada. E o mais importante, que agora, por isso que melhorou muito a terapêutica, é que o diagnóstico do primeiro trimestre da gestação é muito importante. Então, a ultrassonografia morfológica fetal, que vai... Depois, eles vão fazer ecocardiograma fetal e ressonância magnética fetal para identificar preditores pronósticos, tá? Como, por exemplo, a herniação do fígado, que faz ser
mais grave. Eles também, pela ressonância magnética, avaliam o volume pulmonar, tá? Tem um índice que eles chamam de índice de cabeça-pulmão, que é menor que 1 é mais grave, não? E também a evidência de hipoplasia e anomalias piora o quadro. Aqui, ó, vamos arrumar aqui, porque senão não vejo. Está um pouco assim, falhando. O tratamento... Mas deveria ser... eu acho que é dela. Os casos menos severos, o tratamento é pós-natal. Então, vão ficar um período na UTI, anemia, estabilização, para depois esperar a cirurgia definitiva para o fechamento do diafragma. Mais ou menos essa estabilização se dá entre 12 a 48 horas. E nos casos mais graves, a indicação é de cirurgia de oclusão traqueal fetal, que é a colocação de um balão endotraqueal entre a semana 24 e 28 semanas de gravidez. Eu acho que todo mundo entre 24 e 26, não, Pati? Oi? Oi. Entre 24 e 28 semanas de gravidez colocam o balão. Sim, sim. Pode passar o slide? Aí vemos. Então, o balão traqueal promove aumento no volume pulmonar fetal, tá? E aqui dá para ver, ó. Dá para ver que eu estou marcando? Não, Maria Ângela? Sim, dá sim, dá. Pré-oclusão, tá? E depois pós-oclusão. Tá? Então, assim, o balão é para tentar expandir aquele pulmão, tá? E geralmente eles têm alguns critérios para colocar. Assim, não colocam em qualquer criança e tem que ver se realmente está o fígado herniado, se esse índice cabeça-pulmão é menor que 1. Então, assim, nos pacientes mais graves que eles vão fazer essa cirurgia e também tem que ver os riscos a mais, tá? Porque também esse tipo de cirurgia traz alguns riscos como a rotura prematura de membranas, aí tem um nascimento prematuro dessas crianças, e tem alguns problemas também pelo balão na traqueia, na criança vai trazer alguns transtornos. Depois a gente fala mais para frente. Pode passar. E tem que ser feito também em centros de referência, né? Porque, assim, a equipe que colocou o balão, ela precisa acompanhar a gestação e, antes do parto, programar a retirada desse balão. Então, é por isso que é tão importante que os pacientes sejam atendidos em centros de referência para diminuir mortalidade e reduzir morbidade também, né? Isso. E uma coisa importante é que também tem que ser para fazer esse tipo de cirurgia, tem que ser o HDC isolado e não pode ter nenhuma anomalia associada. Aqui é só para dar uma pincelada, né? Uma linha pós-natal da HDC, eles recomendam tolerar saturações de oxigenação pré-ductal na faixa de 85% a 95%. Dá preferência à ventilação convencional, com baixa PIP e hipercapnia permissiva, utilizando estratégias de ventilação suave. Se isso não funcionar com a hipertensão pulmonar, aí também eles indicam a ventilação de alta frequência, pode ser chato, mas preferencialmente eles falam de oscilatória e utilizam óxido nítrico inalado para
para hipertensão pulmonar. E se tudo isso não funcionar, vão para ECMO como uma terapia de resgate. Mas, assim, tem muitas morbidades associadas, tá? Principalmente a nível neurológico. E aquilo que a Patti falou, que os pulmões hipoplásticos são particularmente sensíveis à lesão pulmonar induzida por ventilador. Então, por isso que essas crianças têm tanto cuidado. E crianças, assim, que acho que, pelo que eu não, já não estou na UTI, mas as meninas que podem falar alguma coisa, que trabalham com essas crianças na UTI, eles têm que ser minimamente invasivos, ou seja, e geralmente ficam em um decúbito muito tempo, tá? Tudo para controlar a hipertensão. E também, além do óxido nítrico, tem as drogas vasoativas, né? Pode passar. E aí vem, depois da estabilização, tem a correção cirúrgica. A preferência é de fechamento primário do diafragma, então eles posturam os retalhos, mas quando isso não é possível e não dá, eles utilizam próteses e podem ser sintéticas, que uma das desvantagens é que não são a longo prazo, porque eles não acompanham o crescimento da criança, e geralmente tem que trocar, tem que ir avaliando se está acompanhando ou não o crescimento, e vão trocando. E isso pode levar a deformidades, principalmente torácicas. As biológicas, que com o pericárdio bovino, estive vendo alguns estudos que parece que tem muito sucesso, não? E a vantagem é que é a longevidade. Tem um estudo que um paciente já com 5 anos e estava indo muito bem. E outro que o tecido autólogo, como os músculos da parede abdominal ou grande dorsal, mas só vi um estudo que utilizou parte do grande dorsal, mas não, eles não gostam muito porque também fica um paciente mutilado, né? Pode passar, Maria. E aqui temos uma foto do diafragma com a prótese, para ver como fica. Vou fazer só um comentário. Então, essa foto que vocês acabaram de ver, ele é feito por toracoscopia, né? E aí depois está sendo utilizado, então, um PAT bovino, um PAT sintético, tá? Ó, porque o defeito, ele é grande, né? Então, não deu para fazer a correção só fazendo a oclusão do diafragma, né? O fechamento. Então, precisou de um PAT, né, sintético, e é um procedimento, nesse caso, feito por toracoscopia. Bom, e as complicações precoces, que temos pneumotórax ou hidrotórax, síndrome do compartimento abdominal, que pode trazer outras complicações, e as complicações tardias, que são a recidiva da hérnia, que geralmente no primeiro ano após a correção, e a obstrução do intestino delgado, tá? Que é com maior incidência em cirurgias abertas. Aí tem as morbidades em longo prazo. Então, do sistema respiratório, é uma doença pulmonar crônica. E aí, o que acontece? Assim, o que acontece mais rápido é a hipertensão. Então, o problema da hipertensão pulmonar, e que depois tem a doença restritiva, que é a hipoplasia, e à medida que eles vão na infância, vai melhorando, e aí eles viram que quando essas crianças passam para a adolescência, para a vida adulta, eles apresentam mais um distúrbio ventilatório obstrutivo.
essa parte de... tem crianças que têm a hipertensão mais grave, que isso sim, durante a infância, começam a ter hiperreatividade brônquica. Mas, assim, os estudos que eu vi, a grande maioria, eles falam que tem um problema assim, obstrutivo leve, né? E também fala um estudo que tem também problemas de perfusão do lado da hérnia, não? Do pulmão do lado da hérnia. Temos também deformidades torácicas, em quase todos os serviços mais graves apresentam pectus, podem ser escavatum ou carinatum, e assimetrias progressivas, todos eles têm uma leve assimetria. Eu vi um estudo, mas são pacientes, até eu estava comentando com a Paty, que nasceram no ano 96, no ano 90, eles fizeram um estudo e depois viram como foi o volume pulmonar, não é? E tinham capacidade ou não para o exercício. Então, eles, nesse estudo, que assim, eu mais ou menos são pacientes que têm tanto problema, não foi tão grave a hérnia. Então, a tolerância ao exercício é boa, eles tinham uma leve dificuldade tinha uma leve obstrução, tá? E tinham problemas na função pulmonar. Pode passar, Mari. Deixa eu só falar uma coisinha ainda nesse slide. Quando a gente fala, né, da doença que inicialmente é restritiva, né, além da hipoplasia dos pulmões ou do pulmão, nós precisamos lembrar que também são fatores que restringem a ventilação, que é a própria correção cirúrgica, né, incisões. A Mariana citou agora há pouco que é inevitável como complicação pneumotórax, né? Pela proximidade dos pulmões com o diafragma, não é? E aí, muitas vezes, tem necessidade da colocação de drenos, que também vai ser um fator restritivo importante. A dor, né? Que no pós-cirúrgico, a musculatura do tronco, né? É mais hipotônica, então também vai atuar como um fator restritivo. O próprio esforço respiratório, né, que vai repercutir com deformidades, inicialmente com distorções do tórax, né, isso também é restritivo. E as próprias deformidades, né, que a consolidação desse esforço também é outro fator restritivo, além da hipoplasia, hipertensão, né, que a gente já conversou. Vou voltar a bola, Mari. Pode passar o slide? Então, outra morbidade muito importante que tem esses pacientes, quase todos eles têm doença do refluxo gastroesofágico, tanto assim que eles, nos estudos, recomendam já fazer, nos casos mais graves, na hora da correção da hérnia, também fazer uma fundoplicatura, tá? Eu tive um paciente que não foi feito nada, e ele tinha muito refluxo, foi bem difícil de atender, porque tem um problema que eles falam do esôfago,
que tem uma movimentação para o bolo alimentício ir descendo. E essa movimentação neles, não sei se é por o fato da compressão, das vísceras também, tudo isso que eles enchem depois na cirurgia, fica mais lentificada. Então, eles viram que o bolo alimentício demora mais para descer, e aí eles fazem como uma esofagite. Tudo isso traz problemas, não? Como esse caso aqui, agora, déficit de crescimento, crianças que têm aversão oral, ou estresse catabólico como problema natal, e pela disfunção respiratória. Então, assim, Paty, você quer falar alguma coisa do refluxo? Caso mais grave meu, não, graças a Deus, teve. E a gente tem que lembrar também, né, que o refluxo, a doença do refluxo, né, pode predispor a aspirações, né? Então, precisa ter um acompanhamento, sim, né, com médico, né, de preferência um gastropediatra, um pediatra que consiga fazer o acompanhamento, porque a incidência de refluxo é bem alta nessa população. Meninas, deixa eu só interromper um pouquinho e pedir para vocês falarem um pouco mais alto. Eu acho que está um pouquinho baixinho, tá? Tá bom. Tá. Uhum. Bom, e a outra morbidade e comprometimento neurológico, que tem atraso no desenvolvimento sensório-motor e comportamental em grande parte dos pacientes, e alterações sensoriais, tá? Principalmente perda auditiva. Aí a gente não sabe se essa perda auditiva, eles estavam vendo se era mesmo do estado na UTI tanto tempo, como apresentam alguns prematuros, ou realmente um problema da hérnia diafragmática. Pode passar o slide, Mari? Bom, também tem a questão que eles têm infecções respiratórias de repetição, né? Então, a gente já sabe que os antibióticos são ototóxicos, né? Então, nessa perda auditiva. bom, vou falar do meu paciente, tá? Israel, que nasceu 14 de março, ele foi um paciente grave, ele teve o fígado e ele foi indicação de cirurgia de oclusão traqueal fetal. Então, assim, a mãe teve rotura prematura de membranas e ficou 46 dias com a bolsa rota, tá? Porque o médico achou melhor deixar, esperar para fazer o parto. Eu acho que isso foi um pouco de propósito, porque parece que quando tem a rotura de membrana, o pulmão... Parte do dinheiro volta para você no super aplicativo Magalu. Tem referência, Mari? Mariana, só um pouquinho que tem alguém com áudio aberto. Vou tentar fechar aqui. Deixa eu só ver quem está sem querer com o áudio aberto. Acho que foi. Tá. Então, essa... Desculpa, eu passei um para frente, né? Essa rotura de membranas produz um aumento no desenvolvimento pulmonar do bebê. Então, acho que isso foi uma coisa assim, meio do cirurgião, esperando isso, né? Então, igualmente, ele foi com 37 semanas e
com baixo peso. E as comorbidades dele foram hipertensão pulmonar, acidose mista, anemia, hérnia umbilical, que tem até hoje, icterícia fisiológica, e aqui eu vou deixar para falar, porque no resumo da alta falava laringites. Aí eu vi que esse menino tinha um estridor, não sabia quando o estridor no esforço, quando tossia, quando ria, quando não. E aí eu perguntei para o Dr. Pedro, aí ele falou para mim que a dele era como se fosse uma traqueomalácia leve, porque reverberava a parede quando saía o som. E depois que eu comecei a ver mais profundamente aqui os estudos com essa fetoscopia, não, do balão da oclusão traqueal, eles falam que depois o feto pode ter uma traqueomegalia, e que isso dá aquela ronquidão, como se fosse, eles falaram como se fosse um latido, como que faz o cachorro? Mas é isso, como se fosse uma ronquidão, não é uma... E aquilo está até hoje nele, não? E aí, quando você vê que o esforço é maior, você percebe mais. Ou quando ele dá risada, ele ri assim, com aquela, como se estivesse afônico. Bom, ele ficou no berçário de risco durante 37 dias, 23 dias em ventilação mecânica, e foi de alta, tranquila. Pode mudar, Mário, o slide. Ele tem um fechamento, foi uma prótese de material sintético, tá? Porque o defeito era muito grande, não conseguiu fechar, colocou o material e ele costurou parte no diafragma e parte na sétima costela, bem na linha axilar média. Então, pode passar, Mari, pode passar. Esse aqui é antes da cirurgia, tá? E aí vocês veem as alças intestinais, parte do fígado. E aqui, já depois da cirurgia. Isso para ver que tá bonitinho aí o pulmão. Pode passar, Mari. Aí quando eu comecei a tratar ele, foi mais ou menos com 3 meses. Eu não sei porque na história estava de um jeito e a mãe falou outro, mas eu pensei que realmente era que estava com 2 meses de idade corrigida, mas não tenho certeza, tá? Mas então no primeiro dia que eu vi, ele estava com bastante esforço. Claro que depois que eu fiz as fotos, no começo, quando você atende, você já quer tirar ele, daquela criança, do esforço, né? Então, não pensei nem em filmar, nem em fotografar. E depois que eu fui atendendo na terceira sessão, na quarta, aí que fui filmar e fotografar. Então, assim, por aí não dá para ver, mas eu tentei encontrar uns vídeos para vocês ver o que eu estava vendo naquele momento. Então, assim, eles utilizam muito, tem extensão dos músculos nucais, eles fixam para poder elevar a caixa torácica para respirar no esforço, usam muito a musculatura acessória, e isso traz uns problemas no desenvolvimento depois da criança, porque, por exemplo, o Rael não conseguia rodar a cabeça para o lado direito. Aí eu tentava ver por que era, e era realmente ele no esforço, ele não conseguia, e aí a gente vê a incoordenação, não? Falando das coordenações respiratórias, ele não conseguia se desenvolver porque ele precisava respirar. Então, aí você vê uma limitação no movimento pelo esforço respiratório. E assim a gente tem muita inestabilidade escapular, encurtamento da musculatura do ombro, retração interescapular, então assim que ele não conseguia levar
No começo eu levava um braço, mas assim, tinha muita dificuldade. Levava os dois braços na linha média. E aí, o que a gente vê no Rael, o que eu vi e vejo em outros meninos, Pati, você pode entrar em qualquer momento, o compartimento abdominal fica pequeno para as vísceras. Então, assim, por causa dessas vísceras estar no tórax durante a gestação, esse compartimento abdominal ficou pequeno. Na hora que entra, fica tudo mais tenso. Eu vi em alguns estudos que falam que quando o cirurgião não consegue colocar todas as vísceras para fechar, eles colocam outra tela, não? E fazem o silo para poder abrir essa cavidade e poder entrar as vísceras, não é? Nos casos que eu vi, ele conseguiu colocar, mas mesmo assim você percebe que tem uma tensão nessa parede abdominal. Então, nele, a gente tem, como falou a Pati, não só a restrição pela hipoplasia, sino também pela tela que colocaram nele. Essa restrição também aqui, ó, da cirurgia, que é uma cicatriz abdominal extensa, da tensão abdominal, não é? E pode passar, Maria, assim a gente vê um pouquinho aí. Tem um vídeo aí. Dá para ver? Já vai passar, Mariana, só um minutinho, tá? Tá bom. Esse programa música, acho que você vai gostar. Não aparece, não? Vai aparecer, vai aparecer. Só um... Pessoal, vocês conseguiram ver? A gente pode repetir, porque... É porque eu estou vendo, Mari. Tá vendo, Mariana? Não. Não? Não, E agora? também não. Também não. Eu estou vendo que... Peraí, vamos descobrir qual é esse problema de tecnologia aqui que a gente não está esperando, porque é algo bastante importante a gente conseguir ver esse vídeo. Agora sim, Mari. Ah, que ótimo. Fez pra tia? Que bom. O volume meu. Então, a gente pode repetir várias vezes, tá? Porque eu acho que é um padrão que nem todo mundo está acostumado a ver, né? Eu vou voltar aqui no início, vou passar e assim, eu acho que é importante o pessoal também ter uma interação, até nesse momento, mesmo que a gente interrompa um pouquinho a continuidade da sua apresentação, Mariana. Tudo bem. Como são padrões assim inusitados para a maioria, né? Pouca gente viu pacientes com hérnia diafragmática, poucos profissionais viram. E como vocês estão tendo a experiência, vocês podem mostrar algo que Olha que é um bonitinho. Fez pra esclarecedor, tia? né? É? Você que me ensinou.
Então, Mari, assim, quando eu vi a primeira vez, ainda era pior, não é? Então, o sistema respiratório estava em desequilíbrio e você vê como por aí a Paty, nisso, a gente não entra num acordo, mas assim, eu vejo que o lado bom distorce mais que o lado afetado. Pode ser que no Israel, como ele tem tela daquele lado, eu penso, e o diafragma também não tem, não é daquele lado, do lado esquerdo, no músculo não é muito forte, não é? Mas ele compensa com o lado, a demanda ventilatória com o lado bom, e aí você vê que ele distorce mais. Mesmo assim, você vê, não? Aqui, a tiragem do lado esquerdo é bem onde foi costurada a tela e ele negativiza, porque não tem aquele pulmão, não se movimenta, não é? Mariana, deixa eu só fazer uma intervenção aqui, porque pode ser que tenha pessoas nos assistindo que não estão acostumadas com a nossa terminologia, né? Então, eu vou mostrar mais uma vez e vou chamar a atenção dos que estão nos assistindo, né? Que a gente tem aqui do lado esquerdo uma área mais restritiva, não só pela hérnia, mas também pela cicatriz cirúrgica. E vou chamar a atenção de umas coisas muito positivas que eu acho, que é um padrão muito melhor do que muitos bebês que a gente acompanha, por exemplo, com prematuridade associada a broncodisplasia e baixo peso e altas comorbidades, né? A gente vê aqui um bebê que não tem extremo baixo peso, ele tem uma tonicidade muscular boa, é um bebê que, enfim, ele está fixado em algumas atividades mais iniciais, mas a gente pode perceber que tem uma musculatura adequada e que o lado esquerdo, não sei se vocês veem a setinha aqui, é um lado que expande menos não só pela hérnia, mas também pela cicatriz que gera uma área de restrição muito importante desse do diafragma, porém há movimento diafragmático, né? Existe um movimento positivo, aqui eu vou mostrar novamente. Olha que bonitinho, fez pra tia? Tem muito maior movimento do lado direito e menor movimento do lado esquerdo, porém ocorre uma ligeira expansão do abdômen com distorção das costelas, mais do lado esquerdo do que do direito, né? Então, acho que é bastante importante. Você falou, Mariana, a Paty também, né? E o doutor Pedro também falou isso para a gente muito quando ele foi no encontro de RTA, que ele diz assim, ó, já não basta a hérnia, ele falou de uma forma assim, ainda tem a cirurgia para causar mais restrições a esse bebê, né? Mais restrições ventilatórias. Então, como sempre, eu acho bastante importante a gente avaliar o que é positivo, e esse bebê tem coisas muito positivas, mas tem esse padrão que nós observamos de muito mais restrição do lado esquerdo, e também de quando ele se movimenta, no momento que ele se movimenta, eu vou passar de novo, vocês vão perceber que a movimentação dele é uma movimentação como de todos os bebês que têm alterações clínicas, ele vai para trás, ele vai para a extensão. E esse movimento de extensão, que tem uma explicação longuíssima que não cabe aqui, né? Ele faz com que aumente o esforço. Olha que bonitinho, fez pra tia? Vai dando uma olhadinha como o lado esquerdo é menor do que o direito, como essa cicatriz ela não cede descida do diafragma, ela fica ali parada, como um fator de restrição mesmo, né?
Mari, no outro vídeo dá para ver. Vamos colocar, Mariana. No segundo vídeo que dá para ver, porque ele aparentemente, eu não estava entendendo no começo o que estava acontecendo, mas como eu acho que tem uma parecia da região abdominal, do lado esquerdo, onde está a cirurgia mesmo. Porque aí, no outro vídeo, dá para ver como que as vísceras não batem, as vísceras saltam na hora da expiração ou da atividade dele, da ativação normal. Assim, nesse próprio vídeo anterior, essa sua colocação é visível mesmo, que assim, a diferença de tonicidade entre a parede abdominal direita e esquerda é bastante visível mesmo. As vísceras vão se deslocando um pouquinho para o lado da hérnia, que é a esquerda. Ó, vou passar agora, Mariana. Isso aqui você já tinha tratado ele um tempo, né? E já tinha tratado ele há um tempo. Porque tá bem diferente, muito diferente. Aumentou a cavidade abdominal, não é? Não só a cavidade abdominal, né, mas como ficou mais simétrico a relação entre os hemitórax, né? Isso é importante para a gente ter uma noção do aumento do volume pulmonar. É bem diferente do que a gente viu antes. E o aspecto de restrição da cicatriz cirúrgica na parede abdominal, ele é bem menor, porque o movimento da parede abdominal provocado pelo diafragma, ele é bastante mais simétrico. Vou repetir mais uma vez aqui para o pessoal olhar, porque são situações muito inusitadas, é bastante difícil que alguém tenha a possibilidade de observar isso, de observar com cautela, com calma, e olha como ele está um pouco mais simétrico, né? Ele ainda é um bebê que vai precisar de muito desenvolvimento, e até só vou fazer um parêntese aqui, que a gente vai fazer algumas mesas redondas falando sobre intervenção sensório-motora ou mobilização precoce em bebês com esforço respiratório, se isso realmente tem uma relação com o desempenho funcional, né? Para a gente entender o impacto que o desconforto respiratório, por motivos vários, pode causar no desenvolvimento. Mas esse foi só um parêntese, fiquem à vontade para continuar. Mari, a gente, pelo menos quando você aborda a mãe, que também é um tema, não? Porque você aborda a criança e uma mãe desesperada, não? Porque tem um bebê de risco e ela não sabe o que fazer, porque o único que fala na alta é para ir para casa, para cuidar o refluxo, manter ele elevado e pronto. Então, quando eu chego para ver esses bebês a primeira vez, as mães têm um monte de perguntas para me fazer e medo, não? Mas se a gente, mesmo estando em casa, tem que falar do posicionamento adequado, de que essa criança vai ter problemas para se alimentar, porque ele cansa mais rápido, é criança que tem um esforço, o Rael não, mas tem outro neném que depois vou mostrar que ele tem um esforço muito grande e ele sua muito, porque o gasto energético da respiração dele é terrível e não ganha peso, não? E aí vai perdendo até musculatura. Então, assim, o Rael tem a vantagem de que eu atendi ele desde o começo, porque eles ficam muito tempo na UTI, 2 meses, um mês e meio, 2 meses. Então, é bem complicado. E uma coisa que eu falo também sobre a que você falou da cicatriz, eu ensino a mãe
trabalhar essa cicatriz, liberar a cicatriz, porque isso eu acho que eu vejo o bebê de 2 vezes a 3 vezes por semana, mas assim, é importante a mãe todo dia saber que tem que fazer essa massagem na cicatriz, para não ser mais aquela restrição, não é? Então, graças a Deus, pelo menos com as mães que estou trabalhando, elas são bem disciplinadas, tá? E isso ajuda muito. Bom, aqui é só para ver um pouquinho do tratamento que eu fazia com ele, tá? Para estabilização da cintura escapular, abrir. Não sei se você percebeu, Mari, mas no primeiro vídeo, ele dá para escutar o estridor, aquele ronco lá, aquela ronquidão. Então, no começo, tinha que abrir bastante para estabilizar toda a cintura escapular. Nas primeiras sessões, tá? Eu só atendo esses bebês no colo, porque bebê com muito esforço e eles, na hora que você começa a trabalhar, eles capotam, não? Então, ele dorme e eu trabalho com ele no colo, alongando o posterior, fazendo reposicionamento costal, ajuda inspiratória. E depois a gente tem que ver o paciente no desenvolvimento. Então, uma vez que você tirou ele um pouco do esforço, você vai e vai tentar, mas sempre com muito cuidado. Eles, no começo, eu vejo que eles se cansam muito, então dá uma descansada, ajuda ele, tá? E depois volta para uma atividade normal do desenvolvimento. Então, aqui a gente estava nesse período entre os 3 e 6 meses, né? Bastante abertura do espaço iliocostal também, trabalhando sempre dentro do desenvolvimento, então ele estava começando a rolar, foi difícil, não conseguia, e devagarinho foi e logrou, não é? Então, um trabalho bem legal. Aqui eu acho que esse vídeo é de como fica depois da sessão, tá? Dá para ver, Mari? Já vou colocar, Mariana. Então, assim, sempre ficar atento, porque às vezes alguns movimentos que eles não conseguem, geralmente é por causa do esforço, tá? Então, a gente tem que ajudar muito eles para poder fazer, para eles poder ter a função. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é que eu recomendo a faixa elástica, tá? Desde o começo, o maior tempo possível, tá? E as mães cortam a faixa e fazem com velcro para poder fechar melhor. E aquela faixa que é muito longa, elas conseguem fazer 2 ou 3, e aí vão mudando e vão colocando, que uma mole, aquelas coisas. Dá para ver que ele já não tem tanta. No repouso, ele está tranquilo, mas não tem retrações, não tem tiragens. E principalmente, né, Mariana, o equilíbrio de volume entre os dois hemitórax, que eu acho que isso é algo que ainda é bastante inacreditável para a maioria dos profissionais, é que a gente possa fazer com que o crescimento pulmonar aconteça. Então, quando você vê esse equilíbrio de volume entre os dois hemitórax, claro, a gente precisa muito. Espera aí, só um pouquinho que tem alguém. Alguém com o microfone aberto, só um minutinho, gente. Mas eu estava falando para vocês, né? A gente tem que registrar isso de alguma forma,
relatar estudos de casos, trabalhos científicos e, de alguma maneira, conseguir registrar e identificar se houve realmente o crescimento pulmonar. E quando a gente olha para os dois hemitórax, comparando a evolução que você está mostrando, né, desde o início desse bebê, que tinha uma simetria muito grande, e agora não tem quase nenhuma simetria entre os dois hemitórax, isso nos leva a crer que há um crescimento pulmonar, né? Mas a gente precisa de avaliações. Eu não sei se você vai mostrar isso, Mariana. Aí, então, assim, o Dr. Pedro pide uma radiografia de tórax no 6º mês, que é o próximo slide, e aí a gente teve uma surpresa, né? Porque, se mostrar, aí eu falo, Mari, Um minutinho, Mariana, que essa... Mas, assim, para falar um pouquinho do crescimento pulmonar que você estava falando, Mari, o Rael, antes da oclusão, ele tinha 30% do pulmão, né? Depois da oclusão, ele conseguiu 60% do volume pulmonar. E, agora que aí no 6º mês, a gente tirou a radiografia e a gente se encontrou com essa radiografia. E aí veio o desespero, né? Mas, assim, a gente pensou, para mim não era, porque a clínica não mostrava que estivesse com algum problema, né? Então, foi muito engraçado, porque justo no dia que ela estava com a radiografia, a gente foi no pediatra, e o pediatra, que é pneuma, perguntou para mim como se eu tinha ocultado o menino, se tinha tomado oximetria de pulso, se estava... Eu falei que estava tudo bem, que a escuta assim, estava diminuída daquele lado, parecia que eu escutava o murmúrio vesicular longe, mas nada que me falasse que estava com algum problema grave, e a saturação, ele sempre saturou 98%, sem nenhum problema. E aí, o pediatra avaliou a mesma coisa que eu tinha avaliado, pronto, está tudo bem, a gente teria que conversar, ele falou que teria que conversar com o cirurgião, e a gente foi conversar com o Dr. Pedro, e ele falou que isso aí que a gente estava vendo, essa imagem clara, era o timo dele. E aí, eu não sei, Mari, mas aí eu acho que a natureza é sábia, né? E o timo dele, o Dr. Pedro falou assim, nunca vi um timo tão grande. E eu acho que o organismo, não é? Quando você não tem, porque o pulmão, o que ele tinha de pulmão é isso aí que você está vendo. É aquilo que não está, alguém foi lá e ocupou o espaço. Mas esse espaço aí ocupado, porque o timo vai se atrofiar, não é? Até eu perguntei para o doutor Pedro se isso aí não seria um empecilho para o pulmão dele crescer. Falou que não tem nenhum problema. E bom, mas isso aí não deixou o menino bem, não é? Aí chegamos ao slide aqui no tratamento também, para vocês verem um pouquinho dentro do desenvolvimento motor normal. Ele não foi um menino que teve um retraso, claro que teve alguns, demorou para fazer algumas coisas, mas por causa do esforço, né? Então, e da adaptabilidade a essas normas, cada vez que ele passa de um marco de desenvolvimento para frente, tudo isso é um maior esforço para ele. Então, ele tem que se adaptar a esse esforço, a gente tem que ajudar para ele conseguir, e ele consegue. Então, não... Mas a gente tem que tentar que ele consiga da melhor forma possível, não é? Sem esforço, e sem
contraturas, sem deformidades, então a gente tem que correr atrás de tudo isso. Pode passar, Mari. E aqui, tem um vídeo aí para ver. Mas assim, ele conseguiu a postura sentado sozinho, com 7 meses, mais ou menos, mas bem, não é? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai passar o vídeo, Mari? Já vamos passar, Mariana. Bem, já estou vendo. Aqui também, dá para ver como expande bem. Vou mostrar de novo. A cintura escapular dele está aberta também. Ele está... Tá ótimo, né? Maravilhoso, porque eu quero falar uma coisa aqui que eu acho muito importante, que às vezes eu vejo até em algumas instrutoras do RTA, que é achar que a gente tem que melhorar muito rápido os pacientes. E é uma condição gravíssima. E ele teve uma evolução super importante. Se vocês lembrarem dessa cicatriz abdominal, lá no primeiro vídeo, no volume do hemitórax esquerdo, lá no primeiro vídeo, na expansão desse lado esquerdo, lá no primeiro vídeo, e do desenvolvimento sensório-motor desse bebê, do primeiro vídeo para agora, é um desenvolvimento espetacular. Um desenvolvimento global espetacular. E precisa ser acompanhado, que é algo que eu tenho dito sempre que a gente faz algum evento aqui em pediatria, que geralmente é em pediatria, não que o RTA não trate adultos, né? Que a gente está preparando aí, vamos fazer alguns eventos aqui online sobre adultos, mas a gente não pode ter esse parâmetro de 10 sessões na cabeça, porque isso não é verdade, isso não acontece, né? E é muito, muito importante o acompanhamento dos pacientes. Sejam eles bebês, crianças, adolescentes, adultos, não importa se existe uma doença crônica, se existe uma situação que não é uma bronquiolite que você vai resolver, não em 10 sessões, em 6 meses pelo menos, para acompanhar todas as sequelas, pelo menos, e o ideal seria estar vendo esse bebê como um pediatra vê. Sabe, a gente tem que ter isso em mente. Agora, numa situação como essa, num comprometimento, desculpem, estrutural e ventilatório e relacionado ao desenvolvimento sensório-motor, alimentação, ganho de peso, enfim, tudo, o desenvolvimento dele está espetacular, espetacular, né? E vai melhorar quanto mais a gente tiver a possibilidade de continuar tratando esses bebês. Uma coisa, Mari, que no começo, eu não sei, mas todos eles têm como a parte sensorial, a gente falou auditiva, mas acho que também tem a ver com todo aquele hemicorpo deles, não é? Você via que levava o braço direito para a chupeta, mas o esquerdo ficava, não ia, não? E depois, com a estimulação, eu fiz muito isso, falar para a mãe, pegar o outro bracinho dele e passar pelo braço esquerdo, mexer sempre com as duas mãos. E esse trabalho, por isso que ele melhorou muito, né? Mas ele tinha também aquela coisa da cabeça. Então, acho que isso aí
A gente tem que ficar de olho em tudo. E, graças a Deus, a mãe do Rael, uma mãe que está sempre em cima, olhando, que qualquer coisinha, ela já me falava, e ele cai a cabeça quando está sentado para aquele lado, e a gente já estava vendo como melhorar tudo isso. Bom, depois disso, dos 7 meses, eles viajaram, tá, Mari? Só para contar a história. Eu perdi um pouquinho do Rael, tá? Acho que eu perdi no momento que ele foi para Curitiba, atendeu com grafício, lá em Curitiba. Mas, assim, eu perdi um pouco daquela etapa do desenvolvimento. Ele começou a engatinhar, tá? E aquele das transferências, trabalhei um pouquinho mais a dissociação de pelvis, não é? Eu perdi ele um pouco nesse momento do desenvolvimento. E aqui ele já está, começou a crescer. E aí eu queria mostrar, Mari, tem como... Pode voltar, ou pode voltar um pouquinho. Volta. Essa parte aqui que eu tirei, do lado esquerdo, embaixo, na costela, não tem uma entradinha ali? Um pouquinho em cima. Aqui, uma retração. Aí, uma retração. Isso aí eu acho que é a tela que está costurada na 7ª costela. Porque depois você sempre vê que essa parte aí dele é que entra, não? Quando ele respira. Depois, outra coisa que eu queria mostrar aqui é que ele fica... aqui você pode mostrar, Maria, essa parte da cifose costal na imagem isso. E o encurtamento aqui do espaço ileocostal mais pronunciado. Isso foi que isso aqui, essa foto é pós-pandemia, então ficamos um tempão sem nos ver, muito tempo sem tratamento, então aí você vê como a parte parece que a cabeça entrou dentro do tórax de novo, né? O encurtamento dos extensores todos. E aí, depois do tratamento, dá para ver até o vermelhidão que a... Mas, Mariana, deixa eu só chamar a atenção para uma coisa. Que Fala. Ontem até fiquei conversando muito com a Oaci Veronese, a terapeuta ocupacional, professora de todos nós, né? A gente fez uma reunião, ficamos mais de 3 horas conversando ali no Zoom. Foi ótima a nossa conversa, a gente está preparando umas coisas para o futuro, né? E a gente estava falando como, às vezes, é muito difícil mesmo a gente enxergar certas coisas, porque, assim, o que você vê que te parece tão importante, que eu espero que as pessoas estejam vendo com essa setinha que eu estou mostrando, a maioria não consegue ver. Isso não é um problema dos profissionais, é que isso é novo, sabe? Ainda não foi dito, não foi mostrado, não foi propagado, não foi difundido. E ele está tão melhor, mas você que está tratando aí esse bebê, vê, e eu também vejo, a Paty vê, uma diferença enorme entre o lado direito dele. Ele tem as costelas aqui com o pequeno braço mais baixo, as costelas mais arredondadas em direção póstero anterior, e aqui do lado esquerdo não. As costelas posteriores mais elevadas, uma retração, uma diminuição do espaço ileocostal, mais dificuldade de apoio da pelve. Então, tudo isso, eu estou falando isso para quem está nos assistindo, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, como eu não vi isso tudo. Gente, é extremamente difícil ver isso tudo, especialmente quando você não tem acesso a esse tipo de paciente. É por isso que a gente tem feito lives, mesas redondas, cursos, enfim, é um momento da gente aproveitar também para deixar mais claro, um pouquinho claro, situações de pacientes que são inusitadas. Mariana, eu queria só fazer uma pergunta para você.
Essa primeira foto, você estava contando que ficou um período sem atendê-lo, né? E aí você acabou apontando que o paciente estava com o pescoço enterrado na caixa torácica. E aí, no final do atendimento, a gente vê claramente que melhorou bastante, né? Mas eu queria saber se teve alguma diferença nesse estridor laríngeo que você falou que ele tinha. Depois que você termina de atender, melhora o estridor? Melhora, melhora. E uma coisa que a Mai falou, que no período que a gente ficou sem atendimento, ela notou que piorou, não é? E aí, à medida que eu fui atendendo, foi melhorando. Mas aquilo lá, eu acho que, bom, eles falam que o tratamento convencional vai até os 2 anos, eles esperam para ver. E se não tiver... Mas o que eu vi, o que eu li agora dessa traqueomegalia, é que eles não têm assim, eles veem que não tem nenhum problema assim maior clínico, não na clínica. Então, eu não sei como isso se reverte depois e quanto traz problema na função pulmonar, não é? Teria que fazer uma avaliação, e isso ainda a avaliação pulmonar acho que tem que fazer mais para frente. Agora ele tem vai voltar em outubro, porque ele viajou, infelizmente, eles foram morar em Curitiba, então eu estou tentando ver com eles online. Treinei a Mai em alguns manuseios, e a gente está procurando também um profissional para atender ele lá em casa. Mariana, eu vou mostrar o vídeo aqui, só queria lembrar para vocês que a gente já está quase encerrando o horário, o horário para que as pessoas possam fazer perguntas. E eu só queria Está levantando, muito bem. Esse vídeo também é pós-pandemia, então eu estava avaliando como ele estava. Está indo muito bem, né, Mariana? Eu não estou vendo, não. Não está vendo? Eu também não consigo ver. Mas já está levantando, muito bem. Só me escuta, Mari, mas não... Eu também só estou ouvindo o áudio, mas não consigo visualizar o vídeo. Então, nesses vídeos aí, uma coisa que eu queria falar, né, Mari? Aí, agora sim, Mari, pode soltar. Deixa ele. Mas já está levantando, muito bem. Então, aí dá para perceber quando ele levanta, que ele, a cabeça, o controle da cabeça, parece que essa cabeça está dançando lá em cima, não é? Fica pobre. E também que ele não faz a posição nossa, gente, fugiu agora, não é de passo, ele não dissocia, ele não põe uma perninha na frente para levantar. Vejam como ele se empurra com as duas pernas lá. Não. Mas já está levantando. Mas é muito ótimo, bem. se você pensar num bebê com essa condição, maravilhoso. A partir daí a gente trabalha para que ele adquira a posição de semi-ajoelhado, né? Então foi essa parte que eu falei que eu perdi com ele e que eu fiz com outro paciente, e ele teve uma evolução melhor nesse sentido, né? Mas foi um paciente também que não era tão grave como o Rael.
E aí você vê, porque depois vai ver o outro vídeo na marcha, o problema dele, né, o encurtamento, assim, eu acho que mais por causa desse pouco movimento do diafragma esquerdo, ele termina contraturando, não, Mari, que a gente conversou, os psoas, e isso interfere no engatinhar, não é? E na marcha, que agora vocês vão ver, que no começo, porque ele já, como ficou em pé, ele queria andar. E é criança que tem uma evolução, assim, a parte cognitiva normal, e ele quer fazer as coisas, e ele vai fazer. Até a gente falou com a mãe demorar para andar, mas não deu. E ele já está andando, está em Curitiba, e a mãe me mandou o vídeo dele andando, que deu os primeiros passos sozinho. Quer pôr o vídeo, Mari? Então, olha, deixa eu fazer uma interferência aqui para dizer para vocês que eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra mesa redonda para continuar. É porque eu vou só falar para vocês assim do que é algo que acontece com quem está assistindo, porque a gente está num momento de overdose de online, né? E a gente tem um tempo delimitado que as pessoas se prepararam. E eu vi que vocês ainda têm vários casos a apresentar. E nada impede, nada mesmo, absolutamente, a gente fazer a semana que vem uma continuidade dessa mesa, mas dar oportunidade para as pessoas perguntarem, porque esse já é um evento online, a mesa redonda, que ele é duplamente maior do que uma live, né? Porque uma live geralmente dura 1 hora e a mesa redonda que a gente tem feito dura 2 horas. Então, a sugestão que eu vou fazer é que a gente abra para as perguntas e volte, porque eu vi que os casos da Paty são crianças maiores. A gente volte na semana que vem, marque assim, bem rapidamente um dia, porque agora a gente vai ter uma mesa por semana, né, para também não ficar essa overdose, que são 1000 temas de várias áreas da fisioterapia. Eu mesma já acompanhei 500 coisas, quero acompanhar, mas me sinto cansada também por tantas ofertas, mas por ser esse tema extremamente importante. E por que eu acho que talvez ainda não se considere extremamente importante? Porque a maioria dos profissionais não estão empoderados para tratar esses pacientes. É um paciente complexo. A gente viu isso bem claramente, a complexidade desse quadro, né, do que traz a hérnia diafragmática congênita. Então, a minha proposta é que vocês se reúnam, que a gente se reúna de novo na semana que vem, na terça ou na quarta-feira, porque na quinta a gente vai ter uma outra mesa redonda, e que agora a gente abra para as perguntas. Eu estou vendo que aqui no chat bastante gente perguntou algumas coisas, eu ainda não li, que foram essas perguntas, mas queria fazer essa proposta para a gente não se alongar muito, para que as pessoas possam também descansar, porque já é um horário um pouco tardio na noite, todo mundo tem suas famílias, suas vidas. O que vocês acham? Tudo bem, Mari. Por mim também, eu acho essa fala realmente importante, Mari. Minha gata está aparecendo na live, todos estão vindo aqui. Mas a gente viu, né, no início da apresentação a evolução desse esforço respiratório, que vai causando deformidades de tórax, de coluna, de pelve. Então, realmente é um acompanhamento que tem que ser feito. A gente precisa realmente ver esse paciente durante todo o desenvolvimento. Não tem realmente como dar uma alta, né? Em alguns casos, assim, especialmente os mais graves, os moderados e graves, que precisam mesmo ser acompanhados. E eu concordo, sim, que a gente possa fazer
uma segunda live, né? Para apresentar os casos das crianças maiores, sim. Sim, eu acho que vai ser, eu acho que assim, precisa voltar e voltar e voltar nesse assunto, né? Porque, como eu disse, são muito poucos profissionais que têm a chance de tratar pacientes nessa condição, né? O pessoal está falando aqui, concordo, a live está maravilhosa, vamos continuar semana que vem, super legal, faça outra assim, ver novos casos é super importante. Deixa eu ver se teve alguma pergunta que talvez vocês possam responder agora. Só um minutinho. E também vocês podem abrir o microfone, tá? Para fazer perguntas. Eu acho que essa ideia da outra live, ela é muito boa, porque também todo mundo que está aqui pode ir lá pesquisar um pouco, refletir, já que é um assunto... Primeiro, né, eu lembro há muitos, muitos anos atrás, era extremamente difícil sobreviver numa criança com hérnia diafragmática. E a gente andou um tempo conversando com algumas mães do Paraguai, da Argentina, e que vieram aqui se tratar, operar com o Dr. Pedro, e elas sempre colocam da seguinte maneira: eu tenho um filho sobrevivente de hérnia diafragmática congênita. Sobrevivente. Então, isso quer dizer que está muito claro para a maioria que não é tão fácil assim que esse bebê sobreviva e que ele tenha um desenvolvimento como esse que a Mariana mostrou aqui agora para a gente, que está maravilhoso, né? Realmente uma criança que está evoluindo de uma forma fantástica diante de tudo que ele apresentou. Então, eu vou abrir para vocês comentarem também o que vocês desejarem, se ninguém tiver pergunta, mas se vocês tiverem pergunta, pode abrir o microfone, podem ficar à vontade, porque o objetivo dessas mesas é que a gente realmente interaja e que vocês possam se sentir à vontade para conversar aqui. Mari, Desirê. Fala, Desirê, tudo bem? Primeiro beijo, Yuki. Olha aí a Desirê, Paty. Mariana, eu queria saber quantas vezes por semana tu começou a atender esse paciente e esse segmento se deu quantas vezes por semana? Se tu diminuiu esse tempo ou se manteve? Como é que foi esse acompanhamento? Mariana, antes de você falar, eu só quero fazer uma parte. Paty, Desirê virou gaúcha, hein? Tu? É que tu, né, disse tu, Desirê. Tá muito, né? Não tem como. Já tem 6 anos que eu tô aqui. Peguei tu, peguei o Bal, né? O Tchê. Bom, então, eu comecei 2 vezes por semana. A vontade era fazer todo dia, não é? Mas assim, pela parte econômica e porque para mim esse paciente eu tive que atender a domicílio, sobretudo os pacientes do Dr. Pedro, ele fala para a mãe que não pode, ela tem que deixar de trabalhar, ela tem que cuidar do seu filho e seu filho não pode ter contato com ninguém, nem com nenhuma outra criança até os 2 anos de idade, ou 3. Então, assim, as mães, quando eu chego, elas estão assim, foi para seguir, ele falou para eu parar de trabalhar. Eu falei, não, calma. Então, assim, eu vejo o Rael 2 vezes na semana e em algumas ocasiões, assim, quando ele viajava, quando voltávamos, eu fazia 3 vezes na semana, tá? Para ser mais intensivo. Mas quanto mais você fizer,
E mais cedo, melhor, não é? Quanto mais cedo esse bebê chegar para você, a evolução dele vai ser muito melhor. Porque assim, depois, na próxima, eu vou mostrar o outro caso que chegou já para mim com 5, 6 meses, por causa desta pandemia, e ele teve muitas comorbidades durante o período da UTI. A hipertensão dele foi muito importante, muito grave, e você vê que ele tem hoje 8 meses e ele tem um atraso motor muito grande e um esforço respiratório assustador, não é? E uma coisa que essa mãe, por exemplo, desse bebê falou para mim, foi que ele saiu da UTI sem esse buraco que hoje tinha no tórax. Então, para você ver que quanto antes você entrar e fazer o RTA nele, você não deixa esse tórax se deformar do jeito que se deformou, né? E que agora é mais difícil. Tá? E até o doutor Pedro está avaliando o que vai fazer. Mas assim, quanto mais, ou seja, mais cedo e mais vezes na semana, melhor. Mariana, e também acho que é muito importante a gente ressaltar aqui até uma fala do Dr. Pedro para você, né? Quanto que ele gostaria, não é que ele gostaria como pessoa, é como ele vê como médico, cirurgião, extremamente experiente no tratamento da hérnia diafragmática congênita, que houvesse tratamento de RTA na UTI neonatal. Que ele já deixou claro para você isso várias vezes, né? Como ele gostaria muito que os bebês pudessem ser tratados dessa maneira a diminuir o desconforto respiratório, a entender o problema e não ficar pensando, será que ele vai ter secreção? Será que eu tenho que expandir? Não. O que é isso aqui? Eu estou lidando com uma situação restritiva grave de hipoplasia pulmonar, de uma sequela de uma cirurgia, de uma rotura do diafragma, e saber o significado dessa, que eu também quero começar a discutir aos poucos essa situação, esse tema, de hoje eu vejo algumas pessoas falando assim, há técnicas baseadas em biomecânica. Biomecânica talvez não seja tão importante. Opa, a biomecânica ela é só a expressão de tudo que está acontecendo com o paciente. Ela não é a postura, ela não é estático, ela não é algo do corpo separado da mente, dos pulmões, da função, do desejo, de todas as reações. A biomecânica é só uma expressão disso tudo, né? Então, é muito, muito importante que a gente hoje não se deixe levar por algumas falas assim, biomecânica é algo que expressa uma estrutura física, como se fosse a postura estática. Não, a biomecânica não é isso. A biomecânica é o estudo e é a compreensão do movimento. Seja ele respiratório, ele vai compreender tudo que está relacionado à respiração. E no caso desse bebê que a gente está tratando hoje, é algo extremamente complexo, como de outros também, né? Então, será maravilhoso o dia em que esses bebês forem tratados desde o pós-operatório imediato com o método RTA, que tem essa visão abrangente e que olha para o futuro, olha para a idade adulta desses bebês que estão numa UTI neonatal pós-cirúrgica. E que depois vão virar o problema obstrutivo, não? Também tem isso. E as grandes deformidades torácicas e o isolamento social que esses pacientes vivem, né? Esse constrangimento de ter a deformidade,
constrangimento não é só de ir à praia, é o constrangimento de, por exemplo, se relacionar com uma outra pessoa e que ela veja que você tem uma grande deformidade. Então, a gente vai voltar aqui, a gente vai falar muito sobre isso, sabe? Sobre essas pessoas que foram bebês e tiveram grandes cirurgias e que hoje são adultos e tem aquela caixa torácica restrita. A pessoa é magra, tem aquela barriguinha cheia de cicatriz. Isso é respiratório? Totalmente. Isso é cuidado global absoluto. Isso Mari, é... Fala, Mariana. Que eu vejo é que eles não têm, e que você sabe que eu também tenho, eles não têm um movimento fluido, né? Eles vão fazer um movimento meio robótico, meio, não sei como falar a palavra, meio rústico, né? Sim. Então, e o RTA trabalha tudo isso. Então, esse é um outro tema que a gente pode, vou até anotar aqui, Mariana, para a gente abordar, né? Porque são pacientes típicos, neurotípicos, que têm uma alteração de movimento muito importante, né? Gente, alguém mais tem perguntas, quer falar? Podem abrir o microfone. Eu sei que por ser um assunto um pouco novo, às vezes vocês podem ficar... A Gabi falou assim, sim, sempre excelente, olhando para a função. Função! Ela deixou bem claro, né? Que é isso que a gente está cada vez mais construindo, que sempre foi o conceito do RTA, né? Trabalhar com global a partir da respiração, obviamente também usando o conhecimento de outras técnicas, métodos que forem importantes na construção da evolução de cada paciente, dependendo da idade, do quadro, né? Mas que a gente ressalta sempre aqui como enxergar o distúrbio ventilatório, não só daquela maneira, está hipersecretivo, ou está hipoventilando, eu preciso de uma VNI, não. A gente quer ressaltar aqui uma série de situações, como ficou bem claro hoje, no caso aí da Mariana. Assim, digamos que a gente não consiga ainda ver a magnitude de uma cirurgia dessas e de uma rotura do diafragma, como acontece nesse paciente, mas que a gente consiga ver o impacto da cirurgia. Só isso já é muito, muito importante. E como alguém disse aqui, precisa ter um curso somente sobre isso. Com certeza precisa ter, né? Isso é algo para o futuro. Eu vou esperar aqui que alguém fale mais alguma coisa e a gente volta. A minha internet caiu na hora da explicação e eu voltei bem no momento que a Mariângela estava explicando e falando essa questão da intervenção. Não sei se tu chegou a falar alguma coisa, Mariângela, dessa intervenção também em terapia intensiva, a importância, o que a gente poderia fazer. Eu acho que o excelente seria realmente um curso voltado, como você falou, mas eu pego muito aqui em Passo Fundo, é referência, então eu tenho pegado bastante paciente pós-operatório e que vem de outros centros para a gente para operar a hérnia diafragmática. E essa visão global, e desde esse início, né, porque ele já vem com impactação, com toda como foi mostrado aí, uma diferença da anatomia desde o início. Então, pré-operatório, a gente tem um paciente, pós-operatório a gente já tem um outro paciente, para estubar já é um outro problema, que às vezes a gente ouve muito, voltando para essa questão da VNI, que você comentou, coloca VNI, mas parece que dá aquela sensação de que só pressão positiva e nunca melhora, né? Então tá faltando alguma coisa aí, eu acho que é onde a gente entra, né? Um pouco menos mecanicista, porque o fisioterapeuta ficou muito mecanicista, né? E essa visão mais da biomecânica e o que a gente pode fazer com a nossa mão, né, com esses pacientes.
Então, não sei se tu chegou a falar alguma coisa Eu só falei, Desirê, que, assim, que esse médico, esse cirurgião pediátrico que opera muita hérnia em São Paulo e recomenda bastante a RTA, e ele já declarou o desejo dele muitas vezes de que os bebês sejam tratados desde a UTI neonatal com RTA. Mas acolho totalmente o que você está falando, que é necessário um curso mesmo. A Gabi de Filippo está aqui acompanhando a live, já teve experiência na UTI neonatal também, né? E eu vou sugerir para elas que elas pensem num curso falando sobre esse paciente, que eu acho que não vai ter muita gente ainda interessada, sabe por quê? Porque ainda é um paciente que não chega para muita gente, porque, como a Paty falou, ele precisa ser tratado num centro de referência. E mesmo num centro de referência, ainda existe pouco conhecimento da parte da fisioterapia. Eu não sei se a Ana Karine está aqui ainda, ela me mandou um vídeo ontem sobre o tratamento cirúrgico e a questão do balonete na hérnia diafragmática, um vídeo de um super centro de referência nos Estados Unidos. E daí até brinquei com ela assim, né? Mas o bebê não está posicionado, que aí quando mostrou o bebê real, ele estava completamente em extensão, os braços em rotação externa e em queda, quando a gente sabe que isso contribui de uma forma extremamente negativa para o desenvolvimento da função respiratória, né? Então, acho que seria extremamente importante que fosse feito mesmo, pensado num curso, que aí eu sugiro para a Patrícia, para a Mariana, para a Gabi, que elas pensem, sei lá, distância, está todo mundo trabalhando bastante, tem muita coisa nesse momento, né? Fora tudo que a gente tem que assistir, mas esse conhecimento que vocês têm hoje, que hoje ele já é grande, mas ele é muito menor do que ele será daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele é imenso. Ele é imenso. Porque vocês estão com uma expertise muito diferente por causa dos resultados, né? E tem outros fisioterapeutas que têm tratado pacientes, muitos que a Mariana acaba indicando, porque o Dr. Pedro indica para ela, e ela tem que sair distribuindo, e não tem fisioterapeuta com RTA no Brasil inteiro. Não tem fisioterapeuta com RTA na Argentina, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, como que são países também que ele acaba operando pacientes dessas origens, né? Mas vamos pensar, Desirê. Vamos pensar não. A semente está lançada, agora é com elas. Desirê, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem como falar com o cirurgião sobre essas bebês ali, para você ter uma ideia do que ele fez, o que foi? Na verdade, Mariana, inclusive quando eu mudei para cá, era contraindicado a fisioterapia nos primeiros dias de pós-operatório do paciente com hérnia diafragmática. E o que aconteceu? Daí eu conversei, eu tive uma excelente professora inicial, que foi a Patrícia, e depois a Mariângela, né? Dispensa comentários. E depois que eu fiz o curso, voltei mais embasada para poder conversar com esse cirurgião. E daí, hoje em dia, ele indica e ele solicita imediatamente e pede físio. E tenho tentado passar um pouco para a equipe, né? Não vibrar esses pacientes, não comprimir esses pacientes, né? Que existe uma outra forma da gente tratá-los. Ainda tem um pouco de dificuldade, né, em passar isso, porque às vezes as pessoas ainda pensam que o mais rápido
eu chegar e vibrar e não avaliar a clínica do meu paciente como um todo. Então, ainda é difícil, né? Mas hoje eu posso dizer que de quando eu comecei para agora já mudou bastante. Então, a equipe está mais coesa nesse sentido, entendendo melhor o cuidado global, desde o posicionamento desses pacientes, né? Então, foi uma discussão que acabou gerando esse benefício. Então, esses pacientes hoje no hospital, eles já chegam, os médicos já fisioterapia imediato para esses pacientes. Que ótimo. E assim, ó, como a gente tem cada vez mais reafirmado, é muito importante, muito, muito, que a gente continue falando qual é o problema respiratório que esse paciente tem. Para não ficar essa coisa de o problema é a secreção, então eu vou fazer manobras para remover a secreção. Não, o problema não é esse. A consequência pode ser essa, mas o problema é outro. Então, quanto mais a gente trabalhar sabendo a causa, melhor esses pacientes vão ser conduzidos, né? Então, é algo que a gente está trabalhando aqui para construir. E eu espero que realmente esteja contribuindo para todo mundo. Eu vou conversar aqui com a Mariana, com a Paty, talvez com a Gabi também, bom, primeiro com vocês duas, para continuar essa live, que faltou muita coisa ali, pelo que eu vi dos slides, né? E a gente tem uma continuidade. E depois para pensar em algo mais abrangente mesmo, que possa dar um passo a passo, não uma receita de bolo, mas um raciocínio clínico, uma compreensão maior do que é a hérnia diafragmática e realmente poder empoderar esses profissionais para estarem aptos para acompanhar esse paciente. Não é para atender, é para acompanhar esse paciente, entendendo tudo o que pode acontecer com eles durante a vida, porque tem muitas pesquisas já mostrando o que acontece com pacientes com hérnia diafragmática até a idade adulta. Eu vou pedir para a Paty e para a Mariana se despedirem, eu vou me despedir desde já, né? Mandar um beijo para vocês, muito obrigada por mais uma vez estarem aqui, esses encontros têm sido maravilhosos. E antes da gente terminar, eu quero prestar minha homenagem a um fisioterapeuta respiratório que foi um dos pioneiros da fisioterapia respiratória e faleceu hoje, Hélio Pio, que a minha geração conheceu muito, talvez muitos de vocês nem saibam quem é, né? Mas foi alguém muito importante para a gente e onde a gente está hoje. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês todos passados, essa live ainda vai continuar. Fala mais alto um pouquinho, Paty, não está dando para ouvir. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que está todo mundo cansado e ainda a live vai ter parte 2, né? Então, eu espero vocês para a gente continuar. A Mariana ainda tem vários vídeos para a gente discutir. Eu acho que está sendo extremamente rico assistir os vídeos todos juntos. A Mariângela poder explicar para a gente o que ela está vendo, né? E eu tenho realmente aprendido a cada dia, porque é incrível o quanto esses pacientes, todos os pacientes nos ensinam, né? Que é aquilo da cifose costal que a Mariana estava falando. Ai, estou vendo a elevação do pequeno braço. Ai, você está vendo essa minúcia aqui naquele aplicativo lá que quadricula o corpo. E eu acho que é bem isso. A gente tem que refinar o olhar, a avaliação, porque é ela que vai orientar os nossos manuseios, né?
E que bom poder estar com vocês, né? Mesmo que virtualmente. Eu estou com muita saudade de todos. Um beijo a todos. Não é, Mari? Eu também agradeço a todo mundo que está aqui hoje. E espero ter ajudado também com a minha experiência. Preparem bastantes perguntas para o próximo encontro. E, Mário, eu queria falar que eu também estou falando desse tema do respiratório. Eu estou trabalhando com muita criança com onfalocele. E aí não tem secreção, não, Mari? E é uma criança respiratória. Então, estou com ele, com o Dr. Pedro, com um projeto que ele está fazendo uma loucura dele lá. Depois esse ponto, e aí eu falei assim, mas aí a gente não vai saber se é porque você está fazendo isso ou se é pelo RTA, não é? Mas a gente está levando em frente, porque eu falei para ele a importância dessas crianças na parte respiratória, não? A gente fechar essa parede torácica é tão importante. Então, no que a gente, naquele que a gente puder fazer isso, a gente está correndo atrás, não é? Então, é outra coisa que eu estou vendo, que eu estou aprendendo muito, muito. E ele me está passando todos os pacientes, Mari. Até o MAC, não é? Malformação adenomatosa Cística. Muita louca. Eu sempre digo, né? O bebê que eu mais aprendi na vida foi um bebê com MAC que eu atendi num pós-operatório. E, assim, é muito maravilhoso o Dr. Pedro Munhoz ter se interessado tanto pela RTA e porque viu os resultados, e a gente poder ter acesso a esses pacientes com falocele, com gastrosquise, com má formação adenomatoide cística, com hérnia diafragmática, que eram pacientes não tratados pela fisioterapia respiratória, né? E que, com o tempo, a gente vai trazer bastante resultados e, quem sabe, daqui a pouco, ainda nesse momento online, a gente vai discutir aqui onfalocele. Eu sei que a Aline Tortoretti também tem um caso tardio de um menino já grande, ela já me mandou resultados, né, fotos desses pacientes, enfim. Por sorte não, né? Por necessidade, a gente tem muitos casos e muitas situações a discutir, e isso também é algo que tem trazido para os fisioterapeutas uma possibilidade de trabalho muito extensa, né? De você realmente acompanhar o paciente, poder trazer uma evolução progressiva para ele, não só naquele momento, está hipersecretivo ou tem uma telectasia. Não, a gente está aqui trabalhando pela funcionalidade respiratória e sensório-motora e por dar uma capacidade para qualquer indivíduo de qualquer idade desenvolver os seus desejos, né? As funções relacionadas aos seus desejos. Então, a gente vai trabalhar cada vez mais por isso. Agradeço de novo a vocês, Mariana, Patrícia, todos que vieram aqui, e nos encontraremos muito em breve. Beijo, gente. E uma ótima noite para vocês. Foi muito boa, Maria Ângela. Tchau, tchau. Boa noite. Que bom. Parabéns. Beijo, Flávio. Tchau.